Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Amém? Todos, se você hoje teve uma semana difícil, uma semana com dificuldades, uma semana feliz, eu não sei. Geralmente é uma mistura dos dois, né? Então agora você pode respirar fundo e saber que agora nós vamos prestar um culto e adoração a Deus. É o momento da gente relaxar, louvar, aprender, orarmos juntos. E é um privilégio a gente ter um lugar para se reunir, para aprender e para estarmos juntos e aprendermos uns com os outros também, né? Acho que isso é muito importante. E o que eu acho bonito de uma comunidade, de uma igreja, de uma família, é que todos fazem parte igualmente, né? Nós temos aqui homens, mulheres, crianças, todos nós temos o mesmo valor, todos nós somos importantes, todos nós fazemos parte da mesma maneira. Mas hoje eu vim trazer para vocês algumas curiosidades sobre as mulheres, né? Eu sou representante, meu lugar de fala, então vou falar para vocês um pouquinho sobre as mulheres. As mulheres, de acordo com a última pesquisa feita pelo IBGE, compõem 51% da população brasileira, né? Então, alguns fatos assim, interessantes é que, juntando o trabalho remunerado e o trabalho doméstico, uma mulher trabalha, em média, por semana, 54 horas. Bastante. Trabalho dobrado. 30% das mulheres hoje são mães solo. E 37% chefiam seus lares. Então, é uma vida que não é fácil, né? É uma vida difícil e as mulheres, então, têm tomado a liderança e cuidado das suas famílias, dos seus filhos e, assim, de toda a sociedade também. Só que, infelizmente, apesar da mulher ter um papel tão importante na sociedade, o feminicídio aumentou. Então, o feminicídio é aquela violência que está ligada, então, a questões de gênero, né? Então, as mulheres, infelizmente, sofrem mais, são alvo de homicídios, e isso é uma estatística muito triste. E, assim, a gente sabe que muitas vezes as pessoas usam até a Bíblia para criticar as mulheres, né? Descontextualizam algumas passagens e acabam usando como uma maneira de oprimir as mulheres. Mas o interessante do ministério de Jesus, uma das coisas interessantes, né, é que a vida de Jesus está permeada por atuações femininas, né? Se a gente parar para pensar, a própria vinda de Jesus até essa terra por meio de uma gravidez, né? Uma mulher ficou grávida, então deu à luz ao bebê Jesus, limpou, amamentou, pôs para rotar, vestiu, ninou, né? E provavelmente as primeiras palavras que saíram da boca do Salvador do mundo foram mamãe. E outras mulheres também estiveram presentes na vida de Jesus. Vocês sabiam que foi para uma mulher a primeira vez que Jesus declarou que ele era o Messias? Para uma mulher samaritana. E vocês sabiam também que o ministério de Jesus era financiado em grande parte por mulheres? Mulheres que trabalhavam, mulheres que tinham posses e que assim então possibilitavam o ministério de Jesus. E é claro, não podemos nos esquecer, até na morte de Jesus, né? Depois então que ele ressurgiu, a primeira testemunha disso foi uma mulher. E é claro que a gente sabe da história, ela teve que anunciar e, infelizmente, nem todos acreditaram nela. Mas as mulheres têm um papel fundamental. E todas aqui são bem-vindas. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o teu reino é composto de homens, mulheres, todos nós somos bem-vindos. Obrigado porque tua misericórdia é tão grande, o teu amor, a tua graça, porque o Senhor nos trata todos com muito amor e muito carinho. Continua conosco e aceita o nosso louvor em adoração a ti. Em nome de Jesus, amém. A mesma voz continua falando a mim e a você na nossa vida. E foi a voz que trouxe você até aqui e quer falar com você hoje mais uma vez. Assim como guiou o povo do deserto até a terra, onde o povo deveria entrar. Guiou você para que você chegasse até aqui. Mas o lugar aqui não basta. Ele nos levará ainda para um lugar melhor. Vamos todos louvar ao Senhor juntos nessa manhã. Vamos todos. Deus,
Eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a sua doce voz soprando o caminho. E ele diz: dizendo, eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar meus inimigos e ser achado em Cristo Deus. Eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a sua doce voz soprando o caminho, dizendo, eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar meus inimigos e ser achado em Cristo Deus. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor, que está por vir. Tua voz soprou do deserto até aqui. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor, que está por vir. A mesma voz. Soprou do deserto até aqui. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor, que está por vir. Continua falando comigo e com você. Comigo e com você. Trouxe a gente até aqui para dizer: você não está só. Você não está sozinho. Nos lugares aonde você anda, com as pessoas com as quais você fala, é Deus falando com elas. É Deus tocando nessas pessoas. Ele decidiu usar a você e a mim para sermos o reino dele nesta terra. Amém? Não anda só. Nos lugares que eu pisar, a planta dos teus pés, eu sei que pisará. E pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos,
jamais. E o mesmo Deus que trouxe você até aqui anda por entre esses bancos e fala ao seu coração nessa manhã. O Senhor nos enviou o Espírito a fim de que uma obra maravilhosa fosse feita na terra, usando pessoas como eu e você. E é por isso que eu oro ao Senhor nesse momento para dizer a Ele, e que seja também a sua oração nesse dia: Senhor Jesus, não há nada igual, não há nada melhor do que a presença do Senhor em nossa vida. Por favor, nos envie o Espírito para que nós façamos a melhor obra do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Tua presença, seja a minha e a sua oração. Senhor, não há nada igual, nada melhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, tua presença. Faz a vergonha. Não precisamos mais sentir vergonha de quem somos, porque o Santo Espírito está aqui. Espírito, és bem-vindo a... Inunda, Senhor. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do teu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, que a minha e a sua vida sejam testemunhas para a glória de Deus, daquilo que Ele fez e ainda faz, usando a mim e a você. Vamos provar. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade.
inunda, Senhor. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, somos extremamente gratos, Senhor, pela certeza, pela convicção de que o Teu Filho amado Jesus nos deixou o Espírito Santo para que Ele estivesse não apenas entre nós, mas dentro de nós, para que nosso coração, para que a nossa mente fossem tocados e transformados pela ação dele, Senhor. E nesse momento em que mais uma vez vamos estudar a Tua Palavra, que a obra do Espírito Santo continue acontecendo, é o que nós te imploramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, bom sábado, muito bom receber vocês aqui. Hoje a gente tem o privilégio de contar com a palavra que vai ser dividida pelo pastor Marcos Apolônio. Pastor Marcos, ele é formado em teologia, tem pós-graduação em serviço social com ênfase em saúde mental, é psicoterapeuta e está terminando o doutorado dele na renomada Universidade Penn State, nos Estados Unidos, em serviço social com ênfase em saúde mental. Pastor Marcos é companheiro do Ivan, ele é um dos pastores aqui da nossa comunidade. Então vocês têm o privilégio de ouvi-lo hoje aí. Obrigado. Já ia pegar o microfone dele, esqueci que tinha um aqui pregado em mim. É muito bom estar aqui. Para quem me conhece sabe que isso tem um simbolismo gigante. É muito bom estar em casa, é muito bom estar com vocês, é muito bom fazer parte desse time maravilhoso, dessa comunidade recém-nascida. É muito bom, sou muito grato a Deus por isso. Tem uma pessoa aqui especial, Dona Maria José, está aqui na frente. Por favor, fique em pé, Dona Maria José, minha progenitora, minha mãe. Pode sentar, mãe. Lhe amo. É para vocês saberem que ela que é a culpada, tá? Então, algum problema, vocês falem com ela. Mas se eu fosse você, não falaria, não. Minha mãe, enquanto eu cresci, eram personagens diferentes no meu imaginário. Em alguns momentos, ela era Virgem Maria, em outros momentos, ela era Joana d'Arc, em outros momentos, ela era Miss Universo. Me lembro quando eu era pequeno, eu gostava de assistir Miss Universo. E eu não entendia porque ela não estava lá. Porque ela não estava concorrendo. Qual é o critério dessa gente? Em outros momentos, minha mãe era Maria Bonita. Em outros momentos, Joana d'Arc, eu já falei, né? Frida Kahlo. Quem mais? Cleópatra, Rosa Parks e muitas outras mulheres importantes. Até que eu cresci e consegui unir todas as partes e ver minha mãe pelo ser humano que ela é, Dona Maria José. É isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres dentro desse contexto de exclusão e abraço. Porque exclusão e abraço é o tema da nossa série, né? É a série baseada livremente no livro do Miroslav Volf, que é diretor do Centro de Cultura e Fé da Universidade de Yale. Ele escreveu Exclusão e Abraço e o capítulo em que nós vamos nos basear também livremente hoje é chamado Justiça e Opressão. Tem algumas premissas bem interessantes. Uma delas é que o acordo acerca da justiça depende da vontade de abraçar. Pense nisso. O acordo acerca da justiça depende da vontade de abraçar. E a justiça em si será injustiça enquanto esse abraço não for mútuo. Isso quer dizer, não adianta só a pessoa abraçar você. Você precisa abraçar também.
O abraço é uma parte integrante da própria definição de justiça. Não existe justiça sem abraço. Por isso, é preciso que a gente se disponha a abraçar as pessoas que antes a gente não queria abraçar. É preciso que a gente se abra para isso, que a gente pense nisso, que a gente olhe para o contexto no qual essas pessoas estão inseridas. O Wolff apresenta um contexto bem interessante que ele chama de contexto da visão dupla. Esse contexto da visão dupla é a gente parar e olhar para o outro e pensar no outro e ouvir o outro para a gente tentar se ver, não da perspectiva da gente, mas tentar se ver da maneira como o outro vê a gente. A pergunta é, quando eu estou em contato com outra pessoa, o que é que ela vê? Quem é que ela vê quando eu estou interagindo com outra pessoa? O que é que ela lê? Qual a expectativa, a perspectiva, a visão que ela tem de mim? Então, é tentar me ver através dos olhos do outro. É tentar ver o mundo através dos olhos do mundo, através dos olhos do outro. Existe um privilégio muito grande na interação. Quando a gente interage com outra pessoa, tem um privilégio gigante aí. E a gente não está falando de encontrei Barack Obama, não. Estou falando de gente comum, do dia a dia. Pessoas, seres humanos. É um outro universo. É outra perspectiva, é outra visão, é outra maneira de pensar e de ver as coisas, é outra vivência, outra cultura, outro contexto. É um presente que a pessoa te dá, de estar em contato com ela. Porque aí a gente tem a oportunidade de crescer, a gente tem a oportunidade de aprender. É o privilégio da interação, a oportunidade que a gente tem. E além do privilégio da interação, tem o ganho da interação. Existe um ganho aí. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente tem uma comunidade. Porque na comunidade a gente se fortalece mutuamente. Porque na comunidade a gente lembra um ao outro dos dons que a pessoa tem, das características que ela tem. Hoje se fala muito de empoderamento e é um conceito muito interessante. Porque empoderamento, quando a gente fala de empoderamento, a pessoa tem a ideia de que empoderamento é você dando poder para o outro. Não, você não é Deus. Não sou eu que dou poder para o outro. Empoderamento é a gente ajudar justamente o indivíduo a lembrar que ele tem dons, características e qualidades que foram dadas por Deus. Do contrário, a gente é igual o Alfred, ajudando o Batman a se vestir. Aqui está o bate-cinto, aqui está a bate-capa, aqui está o bate-desodorante, porque essa roupa de borracha ninguém merece. Aqui está o bate-tudo, e você vai empoderando a pessoa. Não é isso. É lembrar que, ao criar-nos, Deus nos deu dons, qualidades e talentos. E esses dons, essas qualidades e esses talentos, a combinação deles, nos fazem pessoas únicas. E é isso que nos ajuda a ter um impacto na vida, na nossa própria vida, na vida das pessoas que estão ao redor e na comunidade em geral. Por isso, cada ser humano, a perda de cada ser humano é uma perda irreparável. Porque aquela pessoa é absolutamente insubstituível. O Wolff, ele fala do encontro de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia. É interessante ali, porque o texto é Mateus 15, e Jesus está na região de Tiro e Sidom, e uma mulher cananeia que está por ali, ela vem a Jesus gritando, pedindo a ele que ele cure a filha dela. Jesus se recusa a curar a filha da mulher, e ele diz para ela, eu não vim senão as ovelhas perdidas da onde? Da casa de Israel. E ela fala, tá, é verdade, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que os donos deixam cair no chão. Aquela mulher, a visão e a perspectiva dela, a compreensão do amor de Deus era tão grande que ela sabia que o amor de Deus ia além de barreiras e além de fronteiras. Jesus vê isso nela. E Jesus diz assim, a tua fé te salvou. E naquele momento acontecem duas coisas. Uma, que a filha dela é curada. E outra, que o impacto da interação com aquela mulher leva Jesus a ampliar o ministério dele para além das fronteiras de Israel. Dali, Jesus vai para Galiléia e chama pessoas que são estrangeiras e as alimenta e as cura. Quando Deus olha para o ser humano, Deus vê as identidades que formam aquela pessoa. E foi isso que Jesus viu ali naquela mulher. Jesus viu uma mulher sozinha,
advogando sozinha pela sua filha, que num contexto ela era estrangeira, viu o sotaque que ela tinha, a história de vida que ela carregava consigo, o fato de que ela não era uma mulher qualquer de qualquer lugar, era uma pessoa específica, uma mulher sírio-fenícia, com tudo aquilo que isso significava. Jesus viu a mulher, ele viu a sua história e ele viu o seu contexto. Jesus tratava cada pessoa de acordo com o contexto da pessoa, de acordo com a vida da pessoa, de acordo com as necessidades da pessoa. A gente precisa lembrar disso, sabe? Porque nós não somos todos iguais. Nós somos pessoas diferentes, que vimos de histórias diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes, de contextos diferentes. Nós não somos iguais. O que significa que nós não temos todos o mesmo valor. Nós temos o mesmo valor, não importa quem sejamos. Estudar ou ganhar dinheiro, essas coisas todas, não muda nada o valor que nós temos, porque nós já temos um valor imensurável. O valor que nós temos como seres humanos é absurdo, é muito alto. A cruz mostrou isso. A cruz mostrou o quanto você vale para Deus. A cruz mostrou o quanto você vale. Tem uma outra mulher que interagiu com Jesus, e dessa a gente já ouviu falar bastante, Maria Madalena. E é uma história interessante. Eu queria ler aqui João 12, de 1 a 8. Diz assim, olha. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara Jesus dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Lázaro, pois, era um dos que estavam à mesa junto com Jesus. Então Maria, tomando um vaso de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas, o filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que ele tinha com os pobres, mas porque ele era ladrão, porque ele era ladrão e, ao mesmo tempo, ele cuidava da bolsa. E ele tirava da bolsa o que se lançava ali. Aí Jesus disse: deixe-a em paz. Deixe-a em paz. Porque ela fez isso para a minha sepultura. Porque os pobres, vocês sempre vão ter com vocês, mas a mim, nem sempre. Alguns estudiosos, inclusive um deles, Dr. Miguel de la Torre, alguns estudiosos em teologia, eu tomei uma classe do Dr. Miguel de la Torre, ele escreveu extensivamente sobre Maria Madalena e sobre a maneira, os obstáculos com os quais ela lidou. Por tocar em Jesus, por usar um unguento de nardo puro caríssimo, por ungir os pés de Jesus, por estar sempre ali ao lado de Jesus. Mas é interessante pensar em Maria Madalena. Teve uma outra ocasião que você deve se lembrar que Jesus está na casa dela, né? Ela era irmã de Marta e de Lázaro. Jesus estava lá na casa deles, lá em Betânia. E aí, então, Marta está ocupada fazendo um monte de coisas. E aí ela vem para Jesus e ela diz assim: dá um toque para ela me dar uma força, porque está pesado aqui a coisa. Tem muita coisa para fazer. Ela está aí sentada. Jesus diz assim: ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a boa parte. É interessante que Maria, ela está na lista, ela é a primeira nas listas de mulheres que seguiram a Jesus, das discípulas de Jesus, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Maria também foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu quando ele ressuscitou. Jesus ressuscita e ele aparece primeiro a Maria. E ele diz para ela: vai lá e conta para os discípulos e conta para Pedro também. Pedro não está muito bem. Aí Maria vai, encontra com eles, fala que Jesus ressuscitou. Ninguém acredita, né? Mas isso é outro sermão para a gente. Sabe que em outros escritos da época, Maria é caracterizada como um dos apóstolos. E isso acaba sendo um problema. É interessante. Tem um paralelo aqui, porque Maria está sentada aos pés de Jesus. Se a gente vai lá em Atos 22, a gente vê Paulo sentado aos pés de Gamaliel.
O que significava estar sentado ali? Tinha um mestre, você está sentado aos pés. Significava que você estava lá estudando e aprendendo. Não era tradicionalmente lugar de mulher. Não era para ela estar ali. Em outras palavras, ela não era aceita ali. Mas não era o que Jesus achava. O fato dela estar ali significava que ela tocou a lei, que ela estudou e que ela leu. Sabe que, de acordo com a sabedoria da época, existia uma ideia de que se houvesse só uma Torá no mundo, o Pentateuco, se houvesse só uma Torá no mundo e essa Torá fosse para ser perdida, então era melhor que a Torá fosse perdida do que se uma mulher tocasse a Torá para ser salva, para salvar e para cuidar da Torá. Eles não queriam nenhum contato de nenhuma mulher com a lei. E era o mesmo pensamento que levava os homens da época, os doutores da lei, a orarem toda manhã e agradecerem a Deus por não serem nem homens, nem escravos e nem gentios. Desculpe, por não serem nem mulheres, nem escravos e nem gentios. Obrigado, Deus, nesta manhã, porque eu não sou uma mulher. É interessante que Jesus desconstrói o entendimento de que as mulheres não deveriam estar associadas às coisas espirituais. Jesus lutou contra o próprio sistema que o favorecia automaticamente, que dava privilégios a ele automaticamente por ser homem e por ser judeu. É um sistema que não queria ter as mulheres no mesmo nível dos homens de maneira nenhuma. É interessante que eles fizeram, a tradição fez o que pôde fazer para desacreditar Maria. Agora eu pergunto para você, qual a melhor coisa que a gente faz para desacreditar uma mulher? A gente fala do caráter dela, a gente fala da moral dela. E até hoje isso é um problema, porque quando as mulheres sofrem abuso, quando as mulheres sofrem assédio, uma das razões pelas quais elas não querem se manifestar é justamente essa. Porque automaticamente, quando a mulher se manifesta, se questiona. Mas o que ela fez para isso? Ela provocou como? Qual é a culpa da mulher? Não foi de graça que aconteceu. E no caso de Maria aconteceu a mesma coisa. Historicamente, associaram Maria àquela mulher que foi trazida aos pés de Jesus para ser apedrejada. Quando a gente ouve falar de Maria Madalena, em quem que a gente pensa? Ah, prostituta. Mas se você for lá no texto que diz que a mulher foi trazida aos pés de Jesus para ser apedrejada, nenhum lugar diz que aquela mulher é Maria Madalena. Historicamente, a tradição faz essa conexão para colocar Maria num lugar de descrédito. É uma estratégia. Importante lembrar de Gálatas 3, né? Porque lá diz assim, o verso 28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Eu sei que isso causa desconforto, né? Eu sei que algumas pessoas tomam um processo. A gente cresceu nesse contexto, a gente vive num contexto que favorece um grupo em detrimento de outros grupos. É esse o contexto que a gente vive. Mas tem 3 coisas que eu queria lembrar aqui. Primeiro, essa mensagem não é contra os homens. Dr. Martin Luther King Jr., que foi doutor em teologia sistemática, ele dizia que a nossa luta é contra a opressão, não é contra nenhuma raça, não é contra nenhum grupo. A nossa luta é contra a opressão, porque a opressão ela diminui a todos, ela diminui ao oprimido e diminui também ao opressor. A luta é contra a opressão. Ponto número 2 é que a gente não está aqui na comunidade pregando socialismo, comunismo, partidarismo nenhum, não é isso. A gente está falando de cristianismo, a gente está falando de ser humano, a gente está falando de tratar o outro bem, a gente está falando de tratar o outro como Jesus tratava. Em terceiro lugar, não quero dizer que nós somos monstros, eu quero dizer que a gente vive num contexto e a gente precisa abrir os olhos para isso. Tem monstros por aí, isso não tem dúvida, a gente ouve umas histórias horrorosas, mas não é isso que eu estou dizendo que nós somos. Eu estou dizendo que se nós queremos seguir a Jesus, então nós devemos agir como Jesus agia. Tinha um pastor muito querido meu, que teve uma influência muito grande na minha vida, que ele repetia quase em todo o sermão, ele dizia, boas pessoas cheias de boas intenções podem causar estragos enormes. Enormes. A gente precisa lembrar. É 2023, gente, e a gente ainda está falando do papel da mulher na igreja.
A gente ainda tem essa discussão, ainda é um assunto. As mulheres continuam sendo abusadas e menosprezadas na sociedade em que a gente vive. Você já teve numa situação, você que é homem, já teve numa situação de ouvir da sua filha, da sua mãe, da sua irmã, da sua prima, da sua amiga, que saiu para trabalhar duro aí o dia inteiro e volta para casa reclamando, dizendo que foi assediada e que sentiu medo, ou ainda sente medo? Já passou por isso? Eu não vou perguntar para as mulheres, porque é uma pergunta ridícula. Quem aqui já foi assediada? É absurda. Eu me lembro quando minha filha tinha 12, 13 anos, de estar com ela na rua e começar a perceber uma diferença ali. Aquilo começou a me irritar. E quanto mais o tempo passava, mais irritava. Você anda com uma menina de 12 anos na rua, você tem um monte de homem assim, que tem idade para ser trisavô dela, babando. Que coisa horrível. Tem gente que tem vontade de ir lá perguntar para a pessoa o que está acontecendo com você. Foi quando me abriram os olhos para parar para pensar. É exatamente a questão do abraço, é você olhar o outro no contexto do outro, o que significa ser mulher na sociedade que a gente vive. Nós, homens, não sabemos o que é viver com assédio. A gente não sabe o que é isso. É algo com o qual a mulher vive todos os dias. Me lembrei de histórias da minha irmã, de histórias da minha mãe, de inúmeras histórias que tem por aí. O desafio para nós, homens, é que se nós vamos seguir a Jesus, então nós também precisamos usar esse privilégio automático que nós temos para nivelar a coisa e tratar as mulheres com respeito, com a dignidade, com a consideração que qualquer ser humano merece e que elas merecem. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente, homem, esquece de onde a gente veio, parece que nasceu de chocadeira. Qual o valor da adoração de Maria? 300 denários. 300 denários eram 300 dias de trabalho no campo. 300 denários. Os homens e as mulheres não pagam o mesmo preço para adorar no sistema religioso que nós vivemos. Não pagam. As mulheres nas igrejas trabalham pra caramba, elas trabalham muito. Elas são a maioria. Mas quando é na hora de ter voz, os homens decidem. A grande maioria das coisas. As mulheres quase não têm voz. Não é o mesmo preço. As mulheres pagam um preço mais alto. Porque quanto mais privilégio a gente tem, menos é o valor que a gente precisa pagar para vir aqui e para adorar, porque o sistema nos favorece. E falando de privilégios em geral. Quando a gente tem mais privilégios, é mais fácil a gente adorar e ter uma relação com Deus. Quando a gente tem menos, é mais difícil e mais complicado. Pessoas que têm menos privilégio pagam preços mais altos. Quais pessoas? Gente pobre, mulheres, escravos, estrangeiros, pessoas com diferentes habilidades, LGBTQIA+, pessoas de pele escura, pessoas sem educação formal, pessoas enfermas, enfim. Pessoas pagam mais para colocar o seu unguento de nardo puro nos pés de Jesus. A gente precisa lembrar que o abraço é parte integrante da justiça. Abraçar como Jesus não é simples e não é fácil, mas é a meta da gente. Abraçar como ele abraçava. É uma injustiça muito cruel não abraçar o outro. É uma injustiça muito cruel não ouvir a história do outro. É aí que começa. Sente-se, ouça o que a pessoa tem para dizer. Ouça a história dela, é um privilégio, uma oportunidade. A adoração de Maria foi julgada e condenada com base em discriminação, preconceito e estigma. Jesus falou, deixa ela em paz. Nós não sabemos o quanto as pessoas têm que pagar para virem adorar a Deus, mas nós sabemos que as pessoas discriminadas pagam mais. E quanto custou? Quanto custou o seu unguento de nardo puro? Quanto custou? Quanto você pagou? Deus sabe. A pessoa que está do teu lado, quanto custou o unguento de nardo puro dela? Quanto ela pagou para trazer aqui? Isso é com ela. Deixe-a em paz. Aqui na comunidade nós queremos servir de ajuda e de suporte, e não de obstáculo, para que todas as pessoas que queiram adorar a Deus possam vir e fazê-lo livremente. Vamos orar. Deus nos ajude a abraçar como Jesus abraçava,
a receber como Jesus recebia, a olhar para a pessoa, considerar o contexto, a aproveitar o privilégio incrível que é viver numa comunidade, numa sociedade diversa, onde pessoas diferentes, com histórias diferentes, convivências diferentes contigo, podem vir e compartilhar a sua vida, os seus dons e os seus talentos conosco. Esteja conosco aqui, guarda-nos, proteja-nos e nos ajuda a estar e a ser cada dia mais e mais semelhantes a Ti. Te pedimos em Teu nome. Amém. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. No planeta, Maria é o som, é a cor, é o suor,
Ok. Vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe.